Então, estamos no programa Ideias em Debate. O tema de hoje é a indústria piauiense. Contamos aqui com a participação ilustre do Franklin Calume e do Antônio José Lira, o Franklin da Calfix, o Antônio José da Piauí Milhos, e estamos discutindo a indústria piauiense. Uma das questões que são sempre latentes no mundo do negócio é a questão principalmente por causa da nossa cultura piauiense, que nós sempre somos agregados e ligados à família. Então, sempre há uma questão da participação da família nos negócios. E essa é uma curiosidade geral e eu gostaria de ouvir o que eles têm a dizer. Há escritores que falam que uma das grandes causas de colapso de muitas empresas é a entrada de pessoas de família. Claro, em muitos casos é uma melhora, mas falando que em algumas situações isso acontece. E por quê? Porque há um dito, meu pai falava muito, que você não deve nunca empregar quem você não possa demitir. E, naturalmente, que é muito difícil você demitir um parente. Então, dentro desse contexto, eu pergunto ao Frank se há pessoas da sua família na sua empresa ou não, e se sim, por quê, se não, por quê. Como é que você vê essa questão? Assim, não só no caso da sua empresa, mas assim, em termos assim, mais amplos, mais teóricos. Lá na empresa eu tenho 2 primas que trabalham lá, né? Foi avaliado o currículo, elas estavam... Uma era empresária, né? E a empresa dela não deu certo. Ela já tinha uma expertise no mercado e a gente trouxe ela para a empresa. E a outra, uma outra prima também, que morava em outro estado, retornou e a gente está também dando essa oportunidade, ela foi recentemente. Agora, é aquela história, é difícil, como você falou, a parte de demissão, mas a gente tem que saber que não pode misturar, né? A gente tem que entender que a empresa é a empresa e a família é a família. Logicamente que nem vai deixar desamparado, né? Mas se não der certo, a gente não pode continuar com a pessoa, porque atrapalha até os demais, né? Os colaboradores. E na parte de sucessão, eu tenho 2 filhos, são ainda de menores, né? Mas eu já coloquei eles para ser menor aprendiz, passar pelo setor da empresa, até para saber se vão gostar e se é isso mesmo que eles querem, né? Porque não é uma coisa que necessariamente essa questão da sucessão a gente vai retornar já a ela. Eu queria esgotar essa questão da participação da família para ver qual é a visão do Antônio José a respeito. Tudo bem. Depois a gente volta para a questão da sucessão. No caso, a gente não tem ainda ligado diretamente parentes dentro da empresa. Tem a questão que vai ser tratada depois da sucessão, né? Certo. Mas a gente não tem nenhum tipo de pessoas com parentesco bem próximo dentro da empresa. Interessante, porque tanto a Calfix quanto a Piauí Milhos diferem da maioria das empresas piauienses, que tem um número maior de parentes. Eu trabalhei numa em que quase todo mundo era parente e era terrível. Por quê? Porque a dificuldade é a progressão. Como é que você avalia a progressão? Quando a pessoa se sente dona, ela acha que não tem que progredir. E a progressão, a ânsia por ser mais recompensado, é a essência para a pessoa progredir dentro da empresa, né? Então, quando você perde isso, perde muito, né? Mas, assim, isso, de qualquer maneira, é uma coisa que eu vejo que, no caso do Frank, por exemplo, tem uma relação, pelo que eu percebi, estritamente profissional, né, Frank? Isso é muito bacana. Não, tem que deixar... Isso é muito bacana. Deixar definido quando chega, né? E a questão da sucessão? Hoje tem empresas que estão recorrendo à consultoria de fora para tratar do assunto, outras que o assunto ainda é recente, mas nós sabemos da experiência da vida que um momento todos nós vamos faltar. Essa é uma certeza
A única certeza absoluta que nós temos é isso, né? E muitas vezes, a gente vê, às vezes, amigos nossos, principalmente do setor industrial, que às vezes falecem mais cedo, e essas empresas costumam, muitas vezes, serem penalizadas muito por isso, né? E até porque nós não temos uma cultura aqui no Piauí de comprar empresas, a gente compra ativos. Isso é uma deficiência, na minha maneira de ver, da nossa maneira de pensar, é uma coisa meio cultural. Né? Você em São Paulo vende uma empresa, vende um negócio, como você vende um terreno, como você vende uma casa, uma máquina. Você vê, aqui não, o cara chega lá, o que você tem de máquina, quanto é que é, vou dar 50% de desconto. E ele esquece que a empresa é muito mais do que uma soma de máquinas. Aquilo junto e no valor da participação dela no mercado, no marketing, o valor dos seus produtos, o nome da sua marca, tudo, tem um valor imenso. E muitas vezes o cara desmonta isso, e isso junto tem pouco valor. Isso é um problema cultural nosso. Mas, deixando isso de lado, eu pergunto assim, você estava começando a entrar nessa questão, Frank, da sucessão. Você tem 2 filhos de que idade? E como é que você está vendo isso? Eu tenho 2 filhos, um tem 15 e outro tem 17. Né? E eu comecei eles, na realidade, fazendo menor aprendiz. Né? Porque um trabalho que aprende um pouco do que é ser empresário também, né? Porque tem uma parte teórica interessante, que eu acho que ele ali passa por vários setores da empresa, conhece um pouco da empresa e tem a oportunidade de saber se vai se identificar ou não com aquilo ali. Então, eu acho, assim, não vou obrigar nenhum a querer seguir a minha profissão, nem querer tomar de conta, se não quiserem. Na realidade, tem um que quer fazer medicina, né? O outro ainda não está definido, né? Mas pode ser que queira continuar, né? Mas vai precisar passar por um treinamento, se preparar, tem uma longa estrada para poder assumir, né? Até porque eu acredito que quando não dá certo, né, é porque ou foi o pai que quis, porque quis que o filho assumisse, se ele não queria, ou foi porque o garoto não estava preparado para assumir e já foi dada muita atribuição para ele. E você, Antônio José, como é que vê essa questão da... Lá na empresa, eu particularmente não tenho filho ligado lá na empresa. Tenho 2 filhos, mas um é médico e o outro é advogado, e tenho um pequenininho agora de 10 anos. Mas o Clodomir, que é o nosso presidente, Clodomir tem 3 filhos, né? Os 3 dentro da empresa. Eu acho que essa questão da assessoria para recolocação dos filhos é importante, para a gente descobrir a vocação de cada filho, porque às vezes um é muito bom para o comercial, às vezes o outro é para a produção, mas a gente não recorreu ainda a essa questão da consultoria externa e tem feito um trabalho diretamente com eles dentro da empresa, mas cada um assumindo setores, e a gente nota que eles eram, que eles gostam, mas também, como o Frank falou, ficam bem à vontade, né? Tem um que já é formado em advocacia e continua estudando para medicina, mas tem 2 ligados diretamente na empresa, no setor financeiro, e o outro no setor de contas a pagar e no controle dos caixas, né? Mas é de grande importância a preparação desses nossos jovens para a sucessão, porque a empresa, como a Piauí Minas, que já tem 30 anos, e ela vai por mais 30 anos, e os cabeças brancas, eles vão ficando cansados, mas precisa também estar junto com eles para transmitir a experiência que foi adquirida durante todo o tempo. Então, é importante preparar bem antes para essa questão da sucessão, até que para que a empresa dê continuidade, para que essa nova pensamento deles, essa juventude deles, torne a empresa, como tem tornado no nosso caso. Os meninos têm uma cabeça fantástica, principalmente para a tecnologia, para as redes sociais, para certas coisas que a gente Parece que eles já nascem com chip implantado. Já nascem com chip implantado, então é fantástico o trabalho que eles fazem de divulgação.
Mas é importante treinar e saber realmente se eles têm afinidade e vão gostar ou não do negócio. Bem, por falecimento, às vezes a pessoa pode dizer, olha, chegou na minha hora de Tirar as aposentar, férias, né? Tirar as de férias viver um pouco mais a vida, quero viajar mais, porque a empresa, na verdade, é uma tirania como dono, né? Você não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O caminhão seu virou, você, seja o que você tiver em vista, vai ficar em segundo plano, você vai ter que resolver aquela situação, né? E falta todas as situações que são o dia a dia da indústria, que é um dia a dia muito nervoso, né? Então, essa questão da sucessão, muitas vezes as pessoas, eu ouvi de um colega nosso, Frank, dizendo assim, não, eu não vou tratar disso porque isso aí é mau agouro, isso vai lembrar, fazer me lembrar de mim, vem me buscar mais cedo e tal, mas não é essa questão. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Aquele cara que entra no velório e não fala com ninguém, não perceberem que ele está ali e tal. Mas, brincadeiras à parte, né? Essa questão do dia, a sucessão não é necessariamente uma sucessão por morte, pode ser por uma abdicação. A pessoa quer cuidar da sua vida, quer ir para outra atividade, e não necessariamente a atividade que a gente toca é aquela que foi dos sonhos da gente, é aquela que a vida nos trouxe que foi possível. Certo? Então, esse assunto é preciso que todas as indústrias vejam, todas as empresas em geral, não só a indústria, uma coisa natural e não necessariamente ligada a uma questão de uma tragédia pessoal, né? Exato. Bem, agora vamos mudar um pouco desse lado propriamente familiar, pessoal, dos gestores das empresas e vamos discutir uma outra questão, que é a questão de incentivos para a indústria. Nós sabemos que a indústria piauiense é uma indústria, já vimos pelos dados que foram apresentados, que é uma indústria pobre. O estado do Piauí é um estado que é um estado como um todo, com a sua participação no PIB pequena, é um estado que tem uma economia pequena, que também tem uma limitação na absorção dos nossos produtos, né? E então nós temos muitas vezes que recorrer a outros mercados e tal. E concorremos, e também precisamos, para que a gente se desenvolva, de gente de fora, precisamos nos miscigenar, precisamos de novas culturas. Não tivéssemos tido migrações para cá, nós não teríamos o agronegócio, que ele foi feito de pessoas de fora que vieram para cá e que transformaram a natureza, corrigiram a terra, né? Irrigaram, enfim, fizeram uma série de medidas, trouxeram conhecimento, tecnologia, capital, e isso foi que tornou isso possível. Senão nós íamos continuar lá, indo vento lento no Cerrado, como um local que produzia piqui, né? Então, é claro que nós precisamos trazer empresas de fora para cá, nós mesmos somos beneficiados indiretos disso, até pela concorrência que eles trazem. E os estados mais pobres vivem nessa ânsia de trazer empresas, a necessidade de criar incentivos fiscais. Como disse o professor Veloso, num debate que nós tivemos aqui, as regras estabelecidas eram para ficar tudo como estava, para haver uma concentração de renda muito grande no Sudeste, principalmente São Paulo e no Rio, e nós continuaríamos aqui como periferia. Então, para quebrar isso, que surgiu a guerra fiscal, que começou, se eu não me engano, em Goiás, quando eles começaram a atrair para o Cerrado de lá empresas grandes, e dando incentivo, no caso, iniciou com renúncia fiscal, cobrando menos imposto, né? E aqui no Piauí também houve uma política, houve muita atuação nossa, né, Frank, pela OCIEP, no sentido de se estabelecer uma política fiscal. Isso começou no governo do Freitas Neto, o secretário de Fazenda era o Moisés Reis, precisamos dar mérito a quem tem, e começou a legislação de incentivos fiscais, e ela foi interagindo com a de outros estados e foi seguindo. Então, é interessante isso, mas é uma discussão também muito ampla e muito aberta. Eu queria ouvir primeiro assim, Frank, você especificamente recorreu à lei de incentivos fiscais e se trouxe benefício para a sua empresa? A gente teve... a gente foi beneficiado com incentivo fiscal da época do Freitas Neto. A gente tinha uma empresa na época
E o que eu vejo dos incentivos fiscais aqui é que, a princípio, ele é muito bom no caso de renúncia fiscal, né? Mas que precisaria, na minha visão, ter mais incrementos para os empresários que vêm. Por exemplo, que a gente tem dificuldade diária, às vezes eu vejo o polo, que às vezes eu não estou no polo, mas eu vejo a dificuldade que os amigos que estão por lá têm, reclamações de estrutura, de terrenos. Então, eu acredito que se a gente tivesse, se o governo fosse um pouco mais agressivo em contribuir no início com maquinário, com galpão, até poderia reduzir um pouco ou contrabalancear com um incentivo de 100%, compensaria em equipamentos, alguma coisa que pudesse dar o start inicial, favorecia e ajudaria muito o industrial. E falando sobre isso que você falou anteriormente, sobre aqui no nosso estado, 30% dos nossos bens de consumo não são produzidos aqui, ou seja, são fabricados em outros estados. Então, quer dizer, a gente tem ainda uma lacuna de produtos que poderiam estar sendo fabricados aqui, né, e incentivando indústrias que pudessem estar fabricando aqui e não a gente mandando o dinheiro para fora. Por exemplo, uma questão que às vezes há uma queixa latente é que chegam empresas de fora e a gente, evidentemente, que vai disputar mercado conosco, né? Então, você acha que hoje a lei de incentivo fiscal também beneficia o empresário já instalado? Você acha que ela é justa nesse sentido, na sua opinião? Não precisa ser mais abrangente. Temos estados aqui com oferta de incentivos para a atração de empresas com muito mais vantagem do que temos aqui no Piauí. Então, nós, por exemplo, usamos o incentivo fiscal, trabalhamos com a isenção do ICMS, o que nos ajuda bastante. Mas não é só essa questão que que pega na questão do incentivo, né? Então, precisamos, por exemplo, estamos no polo empresarial, mas é um polo empresarial carente, que precisa de toda uma infraestrutura para que as indústrias locais possam crescer cada vez mais, que possam se desenvolver, usando não só a questão do investimento com a renúncia fiscal, mas também com outros benefícios, né? Então, você tem o estado do Maranhão aí com um polo bem estruturado, com internet, com linha férrea, com estradas, né? Com todo o desenvolvimento. O nosso polo, por exemplo, está muito carente. Se não fosse o trabalho das nossas entidades que lutam frequentemente, a exemplo do CIEP, a gente teria muito mais dificuldades com o implemento das indústrias. Então, não resta dúvida que o incentivo fiscal para a indústria é bom, e isso termina, futuramente, atrapalhando a própria concorrência, porque quando termina o meu incentivo fiscal, chega um concorrente com incentivo fiscal e aí fica o mercado nessa confusão toda, né? Claro, sempre que a gente atua de uma forma artificial, a gente quebra um pouco o equilíbrio. Isso é quase que uma lei da natureza. Nós vamos agora para dar um pequeno break e retornaremos em seguida com essa discussão sobre a indústria piauiense.